Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos garante que tudo nós podemos no Senhor que nos fortalece. A Tua palavra nos garante que nós somos mais que vencedores em Teu nome. Jesus, vem sobre nós nesse momento. Cobre-nos com Teu sangue. Cobre com Teu sangue, Jesus, a nossa casa. Cobre com Teu poderoso, preciosíssimo sangue a nossa família, o nosso corpo, o nosso ser. Se o Teu sangue nos cobrir, o mal não poderá nos atingir. Se o Teu sangue nos cobrir, o inimigo, as tentações, os problemas não poderão nos destruir. O Teu sangue é proteção, é refúgio para nós. Senhor, pelo poder do Teu sangue, alcança agora todos esses filhos e filhas que estão sofrendo com a insônia. Esse filho, essa filha que não dorme, Senhor, há tempos, que não consegue pregar o olho durante a noite, que deita, mas não consegue descansar. Seu coração está sempre agitado, sua mente está sempre preocupada. Essa pessoa que está até dormindo, mas não tem um sono de qualidade, acorda cansado no outro dia, cansada, e depois vem esse desânimo, Senhor, essa falta de vontade de viver muitas vezes, essa falta de coragem de lutar. Quantas pessoas esgotadas pela insônia, cansadas. Talvez esse filho, essa filha que reza comigo agora, Senhor, está esgotado, está cansado em virtude da insônia. Quantas noites sem dormir. Essa pessoa, Senhor, que está tomando benzodiazepínicos, está tomando remédios controlados, e a situação, ao invés de melhorar, piorou. Essa pessoa trocou de remédio e não deu certo, e agora ela está sem dormir, com consequências ruins, está comendo mais, está mais agitada, com pensamentos catastróficos, meio distraída, meio dopada por causa desses remédios. Os remédios não estão funcionando, Senhor. Esse filho, essa filha está cansado, Senhor, está sofrendo. Tem misericórdia, Jesus, de nós, e pelo poder do Teu nome, faça em nós a Tua obra nessa hora, nesse momento. A Tua palavra diz, Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos do 28 ao 30, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, quantos filhos cansados e sobrecarregados pela insônia, quantos filhos que não encontram mais descanso por causa da insônia. Jesus, pelo poder do Teu nome, age agora poderosamente na nossa mente, no nosso pensamento. Jesus, pela ação do Espírito Santo, pelo poder do Teu nome, vem e liberta a nossa mente agora de todo estado de alerta excessivo. Essa mente não desliga. A resposta de luta ou fuga foi startada por esse processo de estresse. A ocitocina sempre em alta. O estado de alerta, Senhor, foi startado. Essa pessoa está sempre nesse estado de alerta. Ela não consegue desligar nem à noite. Mas Jesus, o Senhor pode nos libertar. E se o Senhor nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Essa pessoa nesse estado de alerta é como se o cérebro dela não conseguisse distinguir ameaça real de ameaça criada. E por isso, ameaça fantasiosa. Por isso a mente dela não desliga, não para. Liberta, Senhor, a mente dessa pessoa. Liberta, Senhor, os pensamentos dessa pessoa. Liberta, Senhor, o cérebro dessa pessoa. Desarma agora, Jesus, em Teu nome, pelo poder do Espírito Santo, esse estado de alerta excessivo. Desarma, Jesus, em Teu nome, esse pensamento acelerado. Durante a noite essa pessoa está sonhando sem parar.
E a mente dela está fabricando situações para que ela permaneça acordada. Ela não tem um sono profundo, o sono não REM. Mas ela está sempre nesse estado de alerta, no sono superficial. E por isso, Senhor, essa pessoa está cheia de dores no corpo. O corpo não se recupera, não se regenera. Por isso a criatividade está diminuindo. Por isso o humor está sendo afetado. A vida dessa pessoa, Senhor, está sendo profundamente afetada por essa insônia. Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de nós, tem compaixão desse filho e dessa filha que chora agora em virtude da insônia, essa pessoa que não controla mais os seus pensamentos, que não consegue mais se desligar, o cabelo está caindo, a obesidade está acontecendo. Jesus, pelo poder do teu nome, liberta esse filho agora, essa filha da insônia, e traz de volta aquilo que foi roubado da vida dessa pessoa pela insônia. Traz de volta, Jesus, aquilo que foi roubado do coração, dos relacionamentos dessa pessoa, em virtude da insônia. Eu assumo a autoridade do teu nome agora sobre mim, como padre, como sacerdote, e peço, Senhor, liberta essa pessoa da insônia, cura essa pessoa da insônia, que nessa noite, que nesse momento essa pessoa durma, Senhor, em teu nome bem, e que o sono seja restaurador, e que amanhã ela acorde bem, Senhor, para viver o seu dia, para lutar suas batalhas. Nós sabemos também, Senhor, que toda cura é processual, é gradativa. Por isso eu te peço, dê a essa pessoa paciência com ela mesma, paciência com o próprio processo também, porque ela não entrou na insônia de um dia para o outro, foram anos. Então ela também vai sair aos poucos, e o Senhor já está trabalhando, ainda que essa pessoa não veja. O Senhor já está trabalhando, o Senhor já está curando essa pessoa da insônia. Só que a tua obra é discreta, calma, e na hora certa ela vai perceber que o Senhor já fez. O Senhor é fiel, mas toca também nessa pessoa, Senhor, para que ela mude os seus comportamentos. Toca no coração dessa pessoa, liberta essa pessoa, Senhor, do vício de ficar assistindo séries até tarde, do vício de ficar demais no celular, nas redes sociais, no WhatsApp. Liberta essa pessoa, Senhor, do vício de ficar hiperconectada, de não deixar a mente descansar nunca. Liberta essa pessoa do vício do café. Essa pessoa está tomando muito café, está tomando muito refrigerante, está tomando muito achocolatado, coisas que têm cafeína e que contribuem para que ela fique acelerada. Toca o coração dessa pessoa para que ela também faça a parte que é dela, porque a parte sua o Senhor sempre faz. Mas toca o coração desse filho, dessa filha agora, para que ele mude, para que ela mude os comportamentos que são destrutivos e que alimentam a insônia, o ciclo sórdido da insônia. Que essa pessoa pare de tomar tanto café, que ela até pare de tomar café se estiver atrapalhando mesmo. Se ela não consegue dormir, que ela pare com o café, dê a ela essa força. Que ela pare com a hiperconexão, com excesso de atividade, que ela permita, a partir de 7, 8 da noite, não pegar mais o celular, não ficar mais fazendo um monte de coisas, se for possível, óbvio, Senhor. Que à noite ela consiga deixar a mente dela livre para ler, para descansar, para fazer outras atividades que não envolvam tanta tela, tanto estímulo visual, sensorial. Liberta essa pessoa da insônia, Senhor. Essa pessoa que está buscando as drogas por causa da insônia, liberta agora. Filho, filha, você não vai consertar um problema criando outro, ao contrário. Você não vai fechar um buraco criando outro do lado, pelo contrário, o buraco vai se unir, primeiro ao segundo, e vai ficar uma cratera muito maior do que o primeiro. Você que está começando a beber por causa da insônia, para, em nome de Jesus. Isso não vai resolver seu problema. Você que não dorme sem uma garrafa de vinho, o seu sono é superficial, você acorda depois e o seu sono não é profundo, não é esse o caminho. Você que está usando droga, você que está se enterrando na impureza, na depravação, como uma maneira de fugir da insônia, não, enfrente os seus fantasmas, em nome de Jesus e com Cristo, não fuja deles, porque senão eles vão te perseguir e te alcançar. O Espírito Santo está tocando agora na mente de muitas pessoas. O Espírito Santo agora está mostrando, revelando coisas profundas para muitas pessoas. O Espírito Santo agora está convencendo muitas pessoas. Convencendo. A palavra de Deus no Evangelho de João diz que é o Espírito Santo que nos convence a respeito da justiça, do pecado, do juízo. É Ele. O Espírito Santo agora está revelando para muitas pessoas quais são os comportamentos que estão na base da sua insônia. Quais são
as atitudes que estão na base do seu não dormir, do seu não descansar, o Espírito Santo já está te mostrando, e Ele está te pedindo, não sou eu, é o próprio Espírito de Deus que está te pedindo. Mude esse comportamento, pare com isso, pare com aquele comportamento, pare de comer isso, de beber aquilo. É o Espírito Santo que está te convencendo agora e te mostrando que para viver melhor, você precisa ter algumas renúncias, você precisa renunciar de forma inteligente aquilo que está te destruindo. O Espírito Santo já está falando no teu coração agora, é você mesmo. O Espírito Santo já está falando no teu coração. O Espírito Santo já está te revelando qual comportamento que você precisa mudar, que você precisa deixar para trás. O Espírito Santo já está te mostrando que está condicionando a tua insônia. Fala, Espírito Santo, nos corações, revela, tira o véu. Tira o véu. Talvez você esteja alimentando a sua insônia. O Espírito Santo te revela agora, claramente. Escute, pare e escute, não fuja. Ele está te revelando o que você precisa mudar. A parte de Deus Ele faz, mas a sua, a minha é nossa. Deus não faz. Deus não faz. Faça a sua parte. Eu sinto que o Espírito Santo agora está devolvendo a esperança a muitos corações. Pessoas que tinham perdido a esperança. Você que tinha perdido a esperança. Você, por causa da insônia, você foi desanimando de um ponto a um ponto. Você foi desanimando, que para você chegou num ponto que tanto faz viver ou não. Tanto faz viver ou não para você. Você chegou a um ponto de desânimo, sabe? A um ponto de desesperança, que você estava questionando até mesmo a sua própria vida, em virtude da sua desesperança, em virtude do seu desânimo. Você acordava cansado, dormia cansado e falava, para que viver assim? Isso era uma tentação do inimigo. O Espírito Santo está te libertando agora, no nome de Jesus, está enchendo o seu coração de esperança. Ei, você é você mesmo. Não desista da sua vida, não desista de lutar, não desista de combater em cada dia e se alegre em Deus, porque Deus está preparando algo novo para você, é você mesmo. Filho, filha, Deus tem algo novo para a sua vida, algo novo, algo especial. Ele vai te surpreender, logo mais você vai ver, você vai tocar no que Deus está fazendo. Ele vai te surpreender. Logo mais você vai ver. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo novo para o seu casamento. Deus tem algo novo para o seu futuro. Creia, não desanima, essa insônia vai passar em nome de Jesus. Ela já está passando, mas não olhe só para a insônia. Não faça a insônia ser o Deus, a razão da tua vida, o centro da tua vida, não. Repita, mesmo enfermo eu sou guerreiro, mesmo na insônia eu sou guerreiro, não entregue os pontos, aguenta firme e vá para frente, olhe para Cristo, olhe para Deus. Ele tem coisas novas para a sua vida, essa insônia vai passar e Ele vai devolver, como diz a própria palavra de Deus, aquilo que foi roubado pela insônia, pelo mal na sua vida. Creia, Deus está criando algo novo. Logo mais você vai ver. Agora o Senhor está pedindo para você, filho, filha, que você reze mais. Uma rotina de oração vai te ajudar demais a vencer a insônia a cada dia. Não é uma libertação instantânea, não. É a batalha de cada dia, lutada, vencida, que faz com que a gente vença a guerra no final das contas. Então, todos os dias tenha a sua rotina de oração. Todos os dias reze com a Bíblia, reze com os salmos. Todos os dias se achegue ao Senhor. Reze o terço, ou com a palavra de Deus, ou de forma espontânea. Mas separe todos os dias 20 minutos, 30 para rezar. Diante do Santíssimo Sacramento, ou aí na sua casa, no seu quarto, no seu carro, indo para o trabalho, voltando, no seu trabalho. Porque quanto mais a sua alma estiver unida a Deus, que é a fonte da paz,
mais, filho, filha, você vai ter paz, mais a sua mente vai descansar no Senhor. Mas ninguém descansa no Senhor sem a oração. Repita depois do Padre essa oração de autoridade e de renúncia. Agora você diz o seu nome, Padre Adriano Zandoná. Você vai repetindo depois de mim com autoridade. Eu renuncio em nome de Jesus Cristo a tudo que me inquieta, a tudo que me agita, a tudo que rouba minha paz, a tudo que me deixa em estado de alerta. Eu renuncio a toda insônia, a tudo que está na raiz da minha insônia. Eu renuncio a toda autossabotagem, a todo comportamento autodestrutivo. Eu renuncio a todo vício, sobretudo vício a substâncias que me deixam ansioso. Eu renuncio a todo padrão de pensamento negativo, a todo pensamento compulsivo. Eu renuncio à tristeza, ao desânimo, à desesperança, à falta de fé. Renuncio à depressão, às mágoas, à impureza, ao pecado. Eu renuncio a toda falsa enfermidade, a todo apego ao que já passou. Eu renuncio a tudo que não é de Deus, a todo ocultismo, a todo pecado, a toda impureza. Eu renuncio a tudo que não me deixa dormir e descansar. Eu renuncio ao medo de não dormir, ao pavor que eu sinto no meio da noite, ao desânimo que eu sinto na manhã. Eu renuncio a todo ciclo que alimenta a insônia em mim. Eu renuncio a todo esse mal e a todo mal, a todo pecado, em nome de Jesus. E ordeno agora em nome de Jesus que todo esse mal me deixe agora e que vá aos pés da cruz, para que o Senhor Jesus o encaminhe. E eu proíbo todo esse mal de voltar. Em nome de Jesus. Jesus é o Senhor do meu sono. Jesus é o Senhor da minha cama, do meu quarto. Jesus é o Senhor das minhas noites. Jesus é o Senhor do meu descanso, do meu dormir, do meu pensar. Jesus é o meu único Senhor.
Vem, Espírito Santo, encha-me agora. Batiza-me, Espírito Santo. Encha-me. Encha minha mente, meu corpo, meu coração. Vem, Espírito Santo. Enche-me com a tua esperança, com a tua alegria, com a tua paz. Enche-me de fé. Eu consagro, Espírito Santo, as minhas noites, o meu sono, o meu dormir, hoje e sempre, inteiramente a Ti. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossas famílias, sobre vossa noite, vosso dormir, vosso quarto, vossa mente, e permaneça para sempre, selando aqui tudo que o Senhor realizou. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Filho, filha, por favor, não saia aqui desse vídeo sem se inscrever no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho das notificações para você ser informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa já de antemão seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque assim, e só assim, você me ajuda a evangelizar, você me ajuda a chegar mais longe, você me ajuda a levar Deus para mais pessoas. Tenha certeza que o Senhor te ama, que Ele tem o melhor para você e que você não está só. Nunca. Deus está contigo. Olá, Deus abençoe você. Hoje é o 13º dia, 13º episódio aqui no nosso podcast diário. Bíblia em um ano, vamos ler juntos a Bíblia em um ano. Seja muitíssimo bem-vindo, sou eu, Padre Adriano Zandonassi, se você é novo, nova por aqui. Convido você a se inscrever agora no meu canal, isso mesmo. Vem fazer parte da nossa família, ativa o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas, conteúdos novos por aqui. E deixa agora já seu joia, like, curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar. Olha, hoje, como eu já disse, 13º dia, vamos ler Gênesis 25 e 26, Jó 15 e 16. Possivelmente Jó 15 e 16 eu vou deixar como tarefinha para você ler aí depois. Com Jó 15 e 16, você não precisa necessariamente partilhar, né? Aí com o seu parceiro de estudo. Mas o Gênesis 25 e 26, a história hoje de Esaú que vende, né, a sua primogenitura, é preciso partilhar sim, tá bom? Vamos lá então, estou bem animado de ter você aqui comigo, quero saber como é que está sendo aí, como é que está indo a questão do parceiro de conversação, tá? Estou rezando aí para que vocês estejam vivendo uma boa experiência, a gente ajuda muito, ter alguém para partilhar, ter alguém para rezar junto, ajuda demais, tá bom? Vamos lá então, o padre vai começar a ler Gênesis 25 e 26. Abraão tomou outra mulher de nome Setura, e ela lhe deu à luz Zanrã, Jequizã, Madã, Madiã, Jesboque e Sué. Jaquizã gerou Sabá e Dadã. Os filhos de Dadã são os Assuritas, os Latuzitas e os Loomitas. Os filhos de Madiã foram Efa, Ófer, Enoque, Abida e Eudaá. Todos esses são filhos de Setura. Abraão, porém, deu todos os seus bens a Isaque. Aos filhos das concubinas que teve, deu presentes, mas ainda em vida, afastou-os do seu filho Isaque, mandando-os para a terra do Oriente. O tempo de vida de Abraão foi de 175 anos.
Depois expirou, morrendo numa velhice feliz, já idoso e saciado de dias, e foi reunido ao seu povo. Os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na gruta de Macpela, no campo de Efron, filho de Seor, o Eteu, em frente de Mambré. É o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Lá foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque, que habitava junto ao poço de Laai-Roi. Estas são as gerações de Ismael, o filho de Agar, a escrava egípcia de Sara, que Sara dera a Abraão. E esses são os nomes dos filhos de Ismael, alistados segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nabaiot, depois Cedar, Adbeel, Mabsã, Masma, Duma, Massa, Haddad, Tema, Getur, Náfis e Sedma. São esses os filhos de Ismael e os seus nomes, de acordo com as aldeias e acampamentos. Eles foram os 12 chefes das suas respectivas tribos. O tempo de vida de Ismael foi de 137 anos. Depois expirou, morreu e foi reunido ao seu povo. Os ismaelitas moravam desde Évila até Sur, em frente do Egito, quando se vai a Assur. Ismael se estabeleceu em frente de todos os seus irmãos. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou Rebeca por mulher Rebeca, filha de Batuel, o arameu de Padã. Arã e irmã do arameu Labão. Isaque suplicou ao Senhor por sua mulher, que era estéril. O Senhor atendeu a sua súplica, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Mas os filhos dela lutavam no ventre, e ela exclamou, por que estou assim? E foi consultar o Senhor. O Senhor lhe respondeu, 2 nações trazes no ventre. Desde tuas entranhas 2 povos se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o tempo de dar à luz, ela tinha gêmeos no ventre. O primeiro saiu todo ruivo, com uma capa de pelos, e chamaram-no Esaú. Depois seu irmão, segurando com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso foi chamado Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Quando os meninos cresceram, Esaú tornou-se hábil caçador e homem do campo, ao passo que Jacó era tranquilo e morava em tendas. Isaque amava Esaú, pois gostava de comer caça, mas Rebeca amava mais a Jacó. Certo dia Jacó tinha um caldo ao fogo. Esaú chegou exausto do campo e disse a Jacó, deixa-me comer desse caldo vermelho, pois estou exausto. Por isso Esaú recebeu o nome de Edom, isto é, vermelho. Jacó respondeu-lhe, vende-me agora mesmo o teu direito de primogênito. Esaú ponderou, estou para morrer, e de que me serve esse direito de primogênito? Jacó insistiu, jura-me agora mesmo. E Esaú jurou, e vendeu o direito de primogênito a Jacó. Então Jacó deu pão com caldo de lentilhas a Esaú, que comeu e bebeu, levantou-se e foi embora. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogênito. Sobreveio uma fome sobre a região. Depois daquela primeira do tempo de Abraão, Isaque foi até Gerara, junto a Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu-lhe e disse, não desças ao Egito, vais morar na terra que eu te direi. Fica migrando nessa terra, e eu estarei contigo e te abençoarei. Pois a ti e a tua descendência darei todas essas terras, cumprindo o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu. A ela darei todas essas terras. Por meio de tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão ouviu minha voz e guardou suas obrigações para comigo, os meus mandamentos, meus preceitos e minhas leis. E Isaque estabeleceu-se em Gerara. Quando os homens do lugar lhe perguntavam por sua mulher, ele dizia, minha irmã. Receava dizer que era sua mulher, pois pensou,
que os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois era bela de se ver. Como sua permanência em Gerara se prolongasse, certo dia Abimeleque, rei dos filisteus, olhava pela janela e viu Isaque aos risos com Rebeca, sua mulher. Abimeleque mandou chamar Isaque e lhe disse: não há dúvida de que ela é tua mulher. Por que então dizes é minha irmã? Isaque respondeu: pensei comigo, talvez me matem por causa dela. Abimeleque respondeu: que é isso que nos fizeste? Faltou pouco para que alguém de nosso povo se deitasse com tua mulher, e assim trairias culpa sobre nós. Então Abimeleque decretou para todo o povo: quem tocar nesse homem ou em sua mulher será morto. Isaque fez naquela terra sua semeadura, e colheu naquele ano 100 vezes o que semeara, pois o Senhor o abençoava. O homem ia enriquecendo e prosperando até se tornar muito rico. Possuía rebanhos, gado e numerosa criadagem. Os filisteus começaram a invejá-lo. Todos os poços abertos pelos servos do seu pai nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entupiram, enchendo-os de terra. E Abimeleque disse a Isaque: vai-te embora daqui, porque te tornaste muito mais poderoso do que nós. Isaque foi embora dali e acampou junto à torrente de Gerara, onde passou a morar. Reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão e entupidos pelos filisteus depois da morte deste, dando-lhe os mesmos nomes que seu pai havia dado. Os servos de Isaque cavaram um poço junto à torrente e descobriram uma fonte de água viva. Mas os pastores de Gerara começaram a discutir com os de Isaque, afirmando: essa água é nossa. Isso recebeu o nome de Ezeque, isto é, contenda, por causa da contenda que suscitou. Escavaram outro poço que também causou discussão e recebeu o nome de Sitna, isto é, inimizade. Indo mais longe, cavou outro poço, pelo qual já não houve discussão, e pôs-lhe o nome de Reobote, isto é, espaço, dizendo: agora o Senhor nos deu espaço e podemos prosperar nessa terra. Dali subiu para Bersabeia. Naquela noite apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência, pelo amor de meu servo Abraão. E Isaque edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou a sua tenda. E os servos de Isaque se puseram a cavar ali um poço. Mais tarde Abimeleque veio visitá-lo, vindo de Gerara com seu amigo Ocasate e com Ficol, chefe do seu exército. Isaque lhes disse: por que viestes a mim, vós que me fostes hostis e me expulsastes do vosso meio? Eles disseram: porque vimos claramente que o Senhor está contigo, e achamos que deveria haver um juramento entre nós e ti. Queremos fazer aliança contigo, para que nunca nos faça mal algum, como nós nunca te atacamos, mas te fizemos somente o bem, deixando-te partir em paz. Tu és agora abençoado do Senhor. Isaque ofereceu-lhes um banquete. Comeram e beberam. De manhã cedo levantaram-se e fizeram um juramento mútuo. Isaque os despediu e eles partiram em paz. E naquele mesmo dia vieram os servos de Isaque informá-lo acerca do poço que cavaram, dizendo: encontramos água. Isaque chamou o poço de Siba, isto é, abundância. Por isso a cidade se chama Bersabeia até hoje. Quando Esaú completou 40 anos, tomou por mulher Judite, filha do heteu Beeri, a Basemate, filha do heteu Elon. Eles causaram muito desgosto a Isaque e Rebeca. Que Isaque cometeu o mesmo erro do seu pai, Abraão, né? Por vergonha, por medo, falou que Rebeca era sua irmã. E quase que ela foi entregue a outro ali, né? Por causa da falta de coragem dele. É interessante, né? Como os erros dos pais, às vezes, são repetidos nos filhos, né? Se ninguém tem a coragem de quebrar esse ciclo. Se o teu pai bebia, traía, você não tem que fazer o mesmo. Reze e peça a Deus para quebrar o ciclo, né? Outra coisa interessante é que, naquela época, gente, o direito de primogenitura, né? Deus tinha dito que o primeiro filho, o primogênito, tinha o direito
de ficar com todos os bens e os outros irmãos o serviriam. Era algo muito sagrado para o oriental. E Esaú, que era o primeiro filho, que tinha, né, o direito de nascência, né, ele não levou a sério isso. Ele trocou a sua primogenitura por comida, por um prato de lentilhas. Isso acontece comigo e com você. Nós somos batizados, nós somos herdeiros da graça de Deus, das promessas bíblicas. E às vezes a gente troca tudo isso por 5 minutos de prazer, por dinheiro, para agradar os outros, por bebida, por tantas coisas. Ou seja, isso ofende a Deus. Porque a gente cai nessa mesma tentação e não leva a sério, sabe, tanto que Deus já nos deu. Porque como batizados nós somos profetas, sacerdotes, reis. Nós recebemos muita graça de Deus. A gente coloca outras coisas na frente de Deus na nossa vida, nós estamos traindo a nossa herança, né? Estamos deixando a nossa herança. Tudo que Deus preparou para nós, né? Nós fomos criados e separados por Deus para irmos para o céu. Mas muitas vezes a gente vê o céu, a gente vê a salvação como menos importante que uns momentinhos de conforto. Como menos importante do que ter fama, do que estar bem com todo mundo. Como menos importante do que a bebida. É o mistério da fraqueza humana, mas a gente tem que lutar com a oração, com a ajuda, com os sacramentos, para nos tornar aceitáveis a Deus. Ele também não errou, ele manipulou o seu irmão, né? Porque o irmão estava com fome ali, né? Chegou de uma caça, chegou desesperado de fome, né? Esses irmãos, os dois erraram, né? O desespero de Saul é triste. E muitas vezes, quando nós estamos vivendo situação de desespero, a gente se torna disposto a trocar nossa identidade, a nossa herança como filhos e filhas de Deus por nada. Nós negamos a graça de Deus, né? No momento de desespero, reze, converse com as pessoas certas, não haja, faça um discernimento espiritual, não troque a sua primogenitura, né, por um prato de lentilhas. Você é filho de Deus. Você tem a graça de Deus sobre você. Você foi escolhido. Você viu que dos dois sairia uma grande nação, né? Na verdade, grandes nações sairiam dos dois, né? Também existem os descendentes, né? Os descendentes de Esaú, que a gente vai entender depois quem são. Mas, claro, desde o ventre eles já nasciam, já brigavam, e parece que há um sinal de uma predestinação por parte de Jacó, né? Mas não é que haveria uma predestinação, é que Deus conhecia já, né, o caráter de Esaú e sabia como as coisas iam terminar, né? É isso, que desça sobre você o teu dia, a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Você é convidado agora a ler, claro, né, ao livro de Jó também, tarefa de casa, Jó 15:16. Não deixe de ler. Para o seu conhecimento, para a sua edificação, não é que você precisa estudar, partilhar sobre o livro de Jó com o seu parceiro de estudo. Não precisa necessariamente, mas leia para a sua edificação e vá firme nos grupos de estudo, no parceiro de estudo, para de fato um edificar o outro. Isso é muito importante. E escreve aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, o que você entendeu dessa palavra, o que você entendeu dessa reflexão que ficou forte para você. Escreve aqui. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, parte da nossa família, parte da nossa família. E você, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso podcast diário Bíblia em um ano. Olha, permaneça firme, hein? Você que está falhando mais do que participando. É 15 minutos em 24 horas, 15 minutos por dia, quando muito 20.
Seja firme, seja fiel. A palavra de Deus vai trazer muitas bênçãos para a sua vida, muita transformação, muita cura. Hoje leremos Gênesis 27 e 28 e, como tarefa de casa, Jó 17 e 18. Anota aí para você ler depois, Jó 17 e 18. Seja muito bem-vindo, compartilha o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp, manda para mais pessoas receberem aí a palavra do Senhor, né? E olha, também eu quero convidar você, amado filho, amada filha, a se inscrever no canal. Você que não se inscreveu, vem fazer parte da nossa família. Tem a homilia que eu posto todas as manhãs aqui, tá bom? Vamos lá então. Gênesis 27 e 28. Isaque ficara velho, seus olhos enfraqueceram e já não conseguia enxergar. Chamou então seu filho mais velho, Esaú, e disse-lhe: Meu filho. Este respondeu: Eis-me aqui. Disse-lhe Isaque: Como vês, já estou velho, e não sei qual será o dia da minha morte. Pega as tuas armas, flechas e arco, e sai para o campo, e apanha alguma caça para mim. Depois prepara-me um saboroso assado, como eu gosto, e traze-o para que eu coma e te dê a minha bênção antes de morrer. Ora, Rebeca tinha ouvido o que Isaque dissera ao seu filho Esaú, depois que Esaú saíra para o campo em busca da caça. Rebeca disse ao seu filho Jacó: Olha, ouviu teu pai falar a teu irmão Esaú. Traze-me caça e prepara-me um saboroso assado, para que eu coma e te dê a minha bênção diante do Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho, escuta bem o que te mando. Vai até o rebanho e traze-me 2 cabritinhos bem gordinhos, a fim de fazer para teu pai um assado saboroso como ele gosta. Leva-o a teu pai para ele comer, a fim de que te dê a sua bênção antes de morrer. Jacó, porém, respondeu a Rebeca, sua mãe: Meu irmão Esaú é um homem peludo, enquanto eu tenho a pele lisa. Se o pai me apalpar, há de considerar-me um impostor, e atrairei sobre mim maldição em vez de bênção. A mãe lhe disse: Caia sobre mim tua maldição, meu filho. Mas escuta minha voz. Vai pegar os cabritos para mim. Ele foi pegar os cabritos para a mãe, que preparou um assado saboroso como o pai gostava. Rebeca escolheu na casa as melhores vestes de seu filho mais velho, Esaú, e vestiu com elas o filho mais novo, Jacó. Com as peles dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a pele lisa do pescoço. Pôs o assado e o pão que havia preparado nas mãos do seu filho Jacó, que os levou ao pai e disse: Meu pai. Isaque respondeu: Eis-me aqui. E quem és tu, meu filho? Jacó respondeu ao pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fizeste como me ordenaste. Levanta-te, senta e come da minha caça, para me abençoares. Isaque disse ao filho: Como conseguiste achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: O Senhor teu Deus fez com que ela aparecesse diante de mim. Isaque disse a Jacó: Aproxima-te, meu filho, para que eu te apalpe e veja se és ou não meu filho Esaú. Jacó achegou-se ao pai Isaque, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as de Esaú. E não o reconheceu, pois as mãos estavam peludas como as do seu irmão Esaú. E o abençoou. Perguntou-lhe ainda: Tu és mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: Sou. Isaque continuou: Traze para perto de mim, para que eu coma de tua caça, meu filho, e te dê a minha bênção. Jacó o serviu, e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Disse-lhe então o pai Isaque: Aproxima-me, meu filho, e beija-me. Jacó aproximou-se e o beijou. Quando Isaque sentiu-lhe o cheiro das roupas, abençoou-o e disse: Este cheiro é do meu filho, é como o cheiro de um campo, que o Senhor abençoou. Que Deus te dê o orvalho do céu e a fertilidade da terra, trigo e mosto em abundância, que os povos te sirvam, as nações se prostrem diante de ti, sê o Senhor dos teus irmãos. E diante de ti inclinem-se os filhos de tua mãe.
Maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito quem te abençoar. Mal Isaque havia acabado de abençoar Jacó, que logo saiu depressa de seu pai Isaque, seu irmão Esaú voltou da caça. Também este preparou um assado saboroso e levou-o ao seu pai. E disse ao pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho para dar-lhe a bênção. Isaque, seu pai, perguntou-lhe: Quem és tu? Ele respondeu: Sou teu filho primogênito, Esaú. Isaque ficou extremamente perturbado e disse: E quem então foi caçar e me trouxe a caça? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e o abençoado será. E abençoado será. Ao ouvir as palavras de seu pai, Esaú deu um grito violento, cheio de amargura, e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: Teu irmão veio com disfarce e tirou a tua bênção. Esaú lhe disse: Por isso seu nome é Jacó, pois com esta já 2 vezes me pegou no calcanhar, e tirou-me o direito de primogênito, e agora tirou a minha bênção. E acrescentou: Não reservaste nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu então a Esaú: Olha, eu fiz de Jacó o teu senhor, e dei-lhe todos os seus irmãos como servos. Eu lhe garanti o trigo e o mosto. Que poderia eu ainda fazer por ti, meu filho? Esaú disse ao pai: Tens só uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando a voz chorou. Então Isaque lhe respondeu e disse: Longe da terra fértil será a tua morada. Longe do orvalho que desce do céu, viverás da tua espada, e servirás ao teu irmão. Mesmo no dia em que te soltares, sacudirás o jugo do teu pescoço. Esaú começou a hostilizar Jacó por causa da bênção que o pai havia dado, e dizia a si mesmo: Os dias de luto por meu pai se aproximaram, então eu matarei o meu irmão Jacó. Rebeca foi informada das palavras do seu filho mais velho, Esaú, e mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e disse-lhe: Olha, teu irmão está ameaçando matar-te. Escuta, pois, o que eu te digo, meu filho. Levanta-te, foge para junto de meu irmão Labão, em Harã. Fica alguns anos com ele, até que passe a fúria do teu irmão. Quando sua ira estiver passada e ele tiver esquecido o que lhe fizeste, mandarei chamar-te. Por que eu haveria de perder os 2 num dia só? E Rebeca disse ainda a Isaque: Estou desgostada da vida por causa daqueles Eteias. Se Jacó se casar com uma dessas Eteias da região, para que ainda viver? Isaque chamou Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe: Não tomes por mulher dentre as filhas de Canaã. Vai para Padã Arã, a casa de Batuel, pai da tua mãe. E ali toma por mulher uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que o Deus poderoso te abençoe, e te faça fecundo e te multiplique, para te tornares uma assembléia de povos. Que ele te conceda a ti e a tua descendência a bênção de Abraão, a fim de possuíres a terra em que vives, migrando e que Deus deu a Abraão. Isaque se despediu de Jacó e partiu para Padã Arã, para junto de Labão, filho do arameu Batuel, irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e Jacó. Esaú tinha visto que Isaque havia abençoado Jacó, quando mandou a Padã Arã para ali tomar mulher, e que ao abençoá-lo havia dito: Tomes mulher entre as filhas de Canaã. Não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Obedecendo aos pais, Jacó havia ido para Padã Arã. Esaú percebeu então que as filhas de Canaã desagradavam ao seu pai Isaque. Ele foi para junto de Ismael, filho de Abraão, e tomou para mulher Maelete, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote, além das mulheres que já tinha. Jacó saiu de Bersabéia e foi a Harã. Chegando a certo lugar, resolveu passar ali a noite, pois o sol já havia se posto. Pegou uma pedra do lugar para servir-lhe de travesseiro, e nesse lugar se deitou. Em sonho viu uma escada apoiada na terra com um topo no céu, e por ela subiam e desciam anjos de Deus. No alto da escada estava o Senhor que dizia: Eu sou o Senhor, Deus de teu pai Abraão e Deus de Isaque. A ti e a tua descendência darei a terra em que estás deitado.
Tua descendência será como a poeira da terra. E tu te expandirás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as tribos da terra. Estou contigo e te guardarei onde quer que vás, e te farei voltar a esse solo. Nunca te abandonarei até cumprir o que te prometi. Ao despertar, Jacó disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E cheio de pavor acrescentou: quão temível é este lugar! É nada menos do que a casa de Deus e a porta do céu. De madrugada Jacó levantou-se, pegou a pedra que lhe servira de travesseiro, ergueu-a em pé como marcos e sobre ela derramou azeite. Ele chamou aquele lugar de Betel. Anteriormente a cidade chamava-se Luza. Jacó fez então essa promessa: se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, se ele me der pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar em paz à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que erigi como marco será a casa de Deus, e te darei a 10ª parte de tudo que me deres. Querido filho, querida filha, as histórias bíblicas são complexas, mas são histórias de família. E tem muitas histórias complexas nas nossas famílias, não é verdade? Você vê, Deus falou com... Vou começar de trás para frente, para depois entrar ali no drama de Jacó e Esaú. Deus disse para ele: olha, eu vou abençoar. Eu fiz uma promessa a Abraão, depois a descendência dele foi Isaac, agora você, Jacó, é o descendente que recebeu a bênção de primogenitura. Através de vocês eu vou abençoar todas as nações da terra. E isso aconteceu quando Deus enviou Jesus, o Messias, para trazer a redenção para todos os povos, não só os judeus, mas todos que aceitassem o seu nome e que aceitassem o seu sacrifício na cruz, Por isso que Deus era duro com esse povo dele, porque esse povo tinha que ser diferente. Santo quer dizer separado, Hagios do grego, kadosh do hebraico. Deus separou esse povo para ser só dele e para, através desse povo, trazer a bênção para todo mundo. A gente sabe que o cristianismo nasceu do judaísmo, E isso faz, gente, as histórias dos patriarcas relevante para nós cristãos. Porque, claro, Jesus é o cumprimento. Jesus é Deus, Que eles não aceitaram, infelizmente, mas a gente vem dessa mesma origem, Feio, o jeito que Jacó e a sua mãe agiram. Claro, Esaú era um homem de um caráter duvidoso também, entregou sua primogenitura por um prato de lentilhas, ele não levou a sério o que Deus tinha lhe dado, então talvez não fosse capaz de levar adiante a missão de ser ali um patriarca. Mas foi muito feio o que Jacó fez, não está certo. A Bíblia não está falando que está certo, a sua mãe também errou muito. E isso vai ter consequências, que vão ser guerras que vão acontecer depois entre os descendentes de Jacó e de Esaú. Gente, todo ato desordenado que é pecado, ele gera consequências para nós ou para nossa descendência, sabe? E era muito importante a bênção de primogenitura, E a circuncisão, O primogênito carregaria a unção total da aliança, seria abençoado em tudo, e a circuncisão mostrava essa aliança com Deus. Mas você vê o caráter de Esaú. Ele não levava a sério a sua unção, o que Deus tinha feito por ele. Ele casou com mulheres para desobedecer os seus pais, quebrando a aliança, Jacó mostrou-se mais preparado, mais apto, mais consciente do que essa bênção funcionava, do que representava, Você vê que Isaac ficou chateado também por ter abençoado Jacó, a bênção que era pretendida, era para Esaú, mas a bênção continuou legítima. Uma vez dada a bênção, ele reconheceu: olha, a bênção que eu fiz, que eu dei, eu não posso desfazer, E essa bênção, essa circuncisão também é um sinal do batismo. O batismo, uma vez batizado, você não pode mais desfazer. E tem um santo que dizia que a dor de quem está no inferno é porque no inferno, o batizado que está no inferno, ele traz a marca de Cristo na sua alma, porque ele foi selado para Cristo. Mas escolheu o mal e foi para o inferno mesmo com a marca de Cristo, como Esaú. Ele tinha marca, ele era o escolhido, mas ele não levou a sério, ele não valorizou, a sua escolha. Essa família também expressa a fraqueza deles, a limitação, A mãe que gostava mais de Jacó e favorecia Jacó, a Rebeca. O pai que favorecia mais Esaú, gostava mais de Esaú. Filho, você que é pai e mãe,
Não tenha queridinhos na sua família, isso gera uma chaga eterna. Trate seus filhos de forma igual. É claro que um é mais simpático, com um você se identifica mais, com outra não. Mas peça a Deus a graça de amar, né? Com o coração pleno. Vão gerando divisão entre os filhos, os irmãos que crescem e vão gerar divisão entre os filhos dos filhos. Então a gente tem que amar, perdoar e gerar comunhão nas nossas famílias, não divisão. Ser elemento de comunhão, né? E diminuir essa limitação, né? Nós temos o coração com a consequência do pecado original, mas temos que pedir a Deus, através da nossa oração, através da busca dos sacramentos, da adoração ao Santíssimo, do estudo bíblico, a graça de ter um coração como o de Jesus, pedir que Ele nos dê um coração semelhante ao dele, para a gente não machucar e não ser machucado tanto em casa, porque a família tem que ser um lugar de cura, né? Não de feridas. Claro, às vezes acontece porque somos limitados, mas é preciso lutar. Então, você fica com a tarefa de ler Jó 17 e 18 e de partilhar hoje aí com o seu parceiro de estudo. Manda um áudio já agora, ou com um grupo de estudo lá no grupo do WhatsApp. Como é que foi, o que você entendeu, o que você aprendeu hoje, tá bom? E escreve depois aqui nos comentários o que mais ficou forte para você, o que Deus falou com você através da leitura e através da partilha. Que Deus sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, ao meio-dia. Lembrando que fica salvo, né? Aí o dia inteiro, você pode ouvir a hora que você quiser. E vai estar tudo também na playlist, a Bíblia em um ano. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família.